companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a review do capítulo 851. De fato, esse capítulo que surpreendeu todos nós, que saiu de última hora, que na verdade é o primeiro capítulo de 2017, só que ele vazou antes, saiu vazando e já caiu nas nossas mãos. E que capítulo foi esse, gente? Minha Nossa Senhora, mas vamos para o que importa, para a revisão propriamente dita. Começamos o capítulo de onde paramos. O discurso da Purim, falando, né, como o Sanji é um otário, entre outras coisas, para não falar palavras piores. Detalhe que é focado bem, que continua chovendo um holy cake. Não só continua chovendo, como está trovejando. Começou a trovejar no capítulo passado. E os trovões estão cada vez piores. Então a Purim mostra que tem uma arma de fogo. Mas não é uma arma de fogo qualquer, não, claro que não. É uma arma que consegue atravessar até mesmo armaduras. E foi assim que ela feriu a Reiju, que caso vocês não lembrem, ela tem o exoesqueleto, então a estrutura dela é diferente de um humano normal. Isso deixa aquela questão: será que mesmo usuários de Akuma no Mi são feridos por essa arma? Por exemplo, o Luffy, que é feito de borracha, será que ele é atingido? Será que consegue atravessar a pele de borracha? Ou, mesmo assim, seria jogado pra longe como qualquer arma normal? Eu acredito que não vai fazer nenhum dano no Luffy. Eu acredito que só Kairoseki mesmo que o danificaria. Mas é bem interessante, porque terminou uma cena só pra falar sobre essa arma, que aparentemente tem uma bala especial. Só falta essa bala sair de Kairoseki e aí ferrou tudo. E somos novamente apresentados à geleia Nitro e também ao tapete. Sobre essa geleia, eu vi uma teoria muito interessante na Long Park, fórum gringo, que eu queria dividir com vocês. Um dos frequentadores deste fórum no tópico de spoilers estava comentando que essa geleia, né, o Nitro, pode ter sido criado com um pedaço da alma do Capone. Uma vez que o Capone é um subordinado da Big Mom, ele também deve passar por aquele processo de doar parte da sua alma, ou até mesmo para fechar a aliança com a Big Mom, ele precisou doar um pouquinho da sua vida e ficou com a geleia da Purim. Por que eu digo isso? Porque eles se parecem bastante. O cara tem um tabaco ali, aquele chapeuzinho de mafioso. Eu gostei bastante dessa colocação, eu acho que faz bastante sentido. Afinal, o estilo dos dois se parece bastante. Ela segue discursando sobre o quão estúpido foi Sanji em acreditar nela, fazendo até mesmo Reiju virar o rosto, assim, tipo, meu, não tô mais aguentando o que essa mulher tá falando. E também, outra razão de que talvez ela tenha virado o rosto foi porque ela percebeu o Sanji. Porque se vocês prestarem atenção no quadrinho, ela virou justamente pra janela onde o Sanji estava escondido, ouvindo tudo. E é uma cena muito pesada, muito carregada de emoção, que o Sanji tá tentando acender o seu cigarro, lembrando que, como foi dito pela própria Nami em Punk Hazard, o Sanji tem o costume de fumar quando ele tá muito nervoso. Então ele estava extremamente tenso ali, ele tava tentando acender, frustrado, e o Dragon tava zoando o cigarro dele, não deixando ele acender por causa da chuva. Dragon, né? Enfim, a tempestade não deixava ele acender o cigarro. É uma cena assim que depois dá um foco na cara dele e ele tá completamente quebrado, ele tá com o rosto baixo assim, sem saber o que fazer, completamente perdido na vida. E é interessante que o Paulo, um dos meus chanceleres, me recordou que eu já tinha escrito uma cena parecida com essa. Eu mesma tinha esquecido, eu fiquei, caramba, putz, é verdade, fui até procurar. Há mais ou menos um ano, um pouco mais, eu escrevi uma história. Eu sempre escrevo histórias sobre outros pontos de One Piece, coisas que o Oda acaba não abordando, essas coisas. Sempre tá no grupo Teorizando com Tsuki, ó, o link aqui na descrição, e no site Teorizando com Tsuki também, que também está aqui na descrição, porque sim, temos um site do canal. Então eu escrevi uma história chamada Do Princípio ao Novo Começo, e eu acho que no capítulo 5 eu descrevi uma cena parecida com essa, que Sanji está tentando acender o cigarro embaixo de uma tempestade, extremamente frustrado, extremamente irritado e extremamente impotente. E eu achei legal. Olha só, acabei batendo certinho com essa cena, muito bacana. E depois vamos pra cena do Brook com a Big Mom. Gente, que isso? O Brook lá, sozinho, batendo de frente com o Yonko. E eu amo como o Brook é maduro em relação aos outros. Porque alguns podem até dizer que ele não tem espírito do chapéu de palha, que ele não encaixa no bando, ou sei lá.
Mas, meu, é completamente o contrário. Ele diz que acha que o Sanji não voltaria, já que decidiu se sacrificar. E, gente, é muito importante lembrar que o Brook viu a cena do Zoro e do Sanji, porque o Sanji também tentou se sacrificar para o Kuma em Thriller Bark, né? Ele estava consciente, ele conseguiu ver. Então, ele sabe do que ele está falando. Ele sabe que quando o Sanji decide se sacrificar, a menos que você dê uma batida com a sua bainha e desmaie ele não vai voltar atrás. E isso foi muito legal, sabe? Ele entender, com ele falou assim, olha, ele é muito gentil, então eu acho que ele vai se sacrificar, ele não vai querer voltar. Mas o Luffy vai tentar insistir, porque o Luffy é esse tipo de pessoa. Então eu acho que esse é um assunto que os dois têm que resolver sozinho. Eu não vou me meter. E ele ainda completa, ainda por cima ele diz que caso o Sanji não volte, eu quero levar esse poneglyph, essa copa de poneglyph, para que ele não se sinta culpado porque viemos até aqui. Ou seja, para que a nossa aventura tenha valido a pena. Nós viemos até aqui, não trouxemos o Sanji, mas levamos o poneglyph que vai fazer com que o Luffy seja rei dos piratas. Meu, sensacional, sensacional. Cara, Brook, melhor esqueleto de um anime de piratas. Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Não existe nenhum esqueleto de anime de piratas melhor do que o Brook. Não existe. Ele imitou demais nesse capítulo, ali fazendo frente ao Yokon sozinho. Eu adoro ele, gente. Não sei como gente que não gosta dele. Ai, eu vou morrer de calor. Controle-se, Tsuki. Controle-se. Voltamos para o mundo espelho. Carrot e Chopper conseguiram acordar a Brulé e estão conseguindo extrair informação dela fazendo cócegas. Ok, tá bom, tá válido. E eis aí que ela diz, né? Como é que eu vou saber quais são os espelhos que vão até o castelo? Pergunte para os espelhos. Ok, então tá bom, vamos perguntar para os espelhos. Isso é extremamente prático, né? Eles literalmente perguntam para todos os espelhos e vários espelhos de localizações diferentes do castelo começam a responder. Inclusive, tem um que diz que é do Closet de Galete-sama. Todos eles chamam de Sama, né? Eles são espelhos muito respeitosos. Eu, pelo menos, não lembro dessa Galete ter sido citada, ou esse Galete. Lembrando que Galete é bolacha, né? O biscoito. Então voltamos para a Purin, que revela ser a usuária da Memo no Mi. Em outras palavras, a fruta da memória. E quem é que estava escrevendo uma história envolvendo uma Akuma no Mi que afeta as memórias? Quem? Eu? Pois é, a história de Natal que eu estou escrevendo também, ó, no grupo, tô falando pra vocês entrar nesse grupo que vocês estão perdendo muita coisa. Eu estava justamente tratando de uma Akuma no Mi que mexe com as memórias, ó. Ó, time perfeito. De qualquer forma, essa cena me dá uma agonia enorme. A Purin está conversando com a Reiju e fala assim, ai, será muito ruim pra mim se você sair por aí revelando os meus planos maléficos. E ela literalmente enfia a mão no crânio da Reiju. E, gente, essa cena me deu uma agonia enorme, muito grande, porque me lembrou da cena do Fausto, de Shaman King, que ele está lutando contra o Io na primeira fase do torneio Xamã. E ele enfia a mão na cabeça do Manta pra pegar o cérebro dele. E eu só tinha 6 anos quando eu vi essa cena e... Gente, imagina o tamanho do trauma. Nossa senhora, foram anos pra superar esse trauma. Mas é uma cena muito parecida com essa. Quem conhece Shaman King vai lembrar dessa cena aí. Se não lembrou lendo, vai lembrar agora. Voltando pra esse assunto das memórias... Essa Akuma no Mi tem a capacidade de dar muita, mas muita merda. Porque são incontáveis as possibilidades. A gente pode ficar fazendo teoria até 2018. São incontáveis as coisas que ela pode fazer alterando as memórias das pessoas. Agora, temos um ponto crucial. Será que o Sanji ouviu sobre essa informação? Ou ele foi embora antes? Porque depois que ela tira, com uma espécie de rolo de filme, as memórias da Reiju e reescreve... O Sanji já não está mais na janela. Então, ou ele saiu de lá um pouco depois que isso aconteceu, ou ele ficou até o final e só saiu quando falou, ah, chamem um médico. Eu acredito que é na última parte, porque, apesar de tudo, ele tem uma consideração pela Reiju. Eu não acho que ele ia deixar a irmã dele ali presa sem fazer nada. Então, quando ele ouviu, chamem um médico, ele falou assim, ah, no final das contas ela vai estar segura, eu vou embora, né?
Eu espero que sim, porque vai ser muito importante alguém saber essa Akuma no Mi. Da mesma forma que o Sop salvou o Luffy e o LOL da Sugar, porque ele sabia o efeito dela e ele atirou lá da Conchinchina para derrubá-la antes que ela transformasse os dois capitães principais de toda a revolta que estava acontecendo em Dressrosa em brinquedos. Então, alguém precisa saber essa informação. Então, Sandy, por favor, não foi embora antes. Lembrando que ele levou o lanche, né? Ele levou a cesta com a comida, mas deixou o buquê de rosas. Além do que, é bom lembrar que essa cena dá-se entender da Reiju e da Purin que o que aconteceu no 850 não foi uma retrospectiva. Como assim, Tsuki? Então, a gente tinha entendido que o que aconteceu no 850 foi primeiro, aí a Reiju conseguiu escapar de alguma forma, e então aconteceu a cena do 849. Mas esse capítulo deu-se a entender que não, porque como ela teve uma memória alterada, ela só acha que levou uma bala perdida, o que é muito estranho, né? Eu espero que o Judge desconfie dessa informação, porque se ele trabalhou com Vegapunk, ele é um gênio, né? Então eu espero que ele seja esperto o suficiente para pescar que tem algo errado. Enfim, dá-se entender que a Purin chamou um médico, então a sequência vai ser outra coisa, ela vai para uma enfermaria, alguma coisa. Então, aparentemente, no 849 a Reiju levou um tiro e no 850 ela foi capturada. É meio estranho essa sequência de acontecimentos, mas por enquanto é o que tá fazendo mais sentido pelo que a Purin disse sobre chamar ajuda. Então, passamos para a última parte desse capítulo, onde voltamos para a prisão dos livros. Luffy continua tentando arrancar os seus braços fora, e pelo lugar que tá sangrando, né, tá sangrando mais ou menos nessa ponta, dá-se a entender que ele tá tentando abrir a ferida que o Cracker fez nele. Lembrando lá atrás, quando ele lutou com o Cracker foi lá e fez um corte que entrou no hack do Luffy, né, e deu-se a entender que feriu ele. Então ele tá tentando abrir esse corte para arrancar os braços fora. Nisso, o Ópera, né, aquela gosma lá de creme, começa a questionar a Nami sobre a Lola, ameaçando torturá-la. E Luffy tentando arrancar o braço. E é engraçado, né, que a Nami fala, não, eu não quero ser torturada e também não quero que o Luffy arranque o braço. E o Ópera e o Luffy gritam, ai, larga de ser egoísta. Tipo, what the fuck? Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Quando de repente... O que acontece? Chega o 10º. Si, mo, décimo. Décimo. Si, mo, décimo. Chega o Jinbe pra ajudá-los, chegando assim. Ei, tem alguém aí? Será que eu posso mitar agora? E ele aparece dando um soco no Ópera, que diz que ele era proibido de entrar no castelo. E o nosso usuário do creme é derrotado com um hit, um único dano. E devolvendo o favor de Impel Down ao Luffy, ele chega e pergunta: então, eu ouvi falar que vocês tinham sido capturados, eu fico feliz que vocês estejam bem. Bem, o Luffy tá quase perdendo o braço. E ele se oferece pra salvar o Luffy e a Nami. Muita coisa abriu agora pra gente teorizar. Eu acho estranho, muita gente deve achar estranho que ele tá completamente inteiro, não é? Ele tá com os dois braços, com as duas pernas, ele parece até saudável. Parece até tranquilo. Por um instante eu até perguntei se era o Jimmy de verdade, mas aparentemente é ele, sim. Eu espero que seja ele, porque eu gosto muito dele, ele é meu 5º personagem favorito. Claro que ainda tem vários pormenores pra serem resolvidos antes de ele entrar realmente no bando, como, por exemplo, toda essa situação em Whole Cake, toda essa situação do Sandy, e como até mesmo o Roger, os meus chanceleres, e o César ficaram batendo na tecla a questão de que a recompensa dele é muito alta em relação aos outros do bando. Mas eu, pessoalmente, Tsuki, acho que isso não é um impedimento tão grande, contanto que a recompensa do Luffy seja maior. Deixem aqui embaixo a opinião de vocês.
vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo. O seu like é muito importante para saber que vocês estão gostando aqui do conteúdo do canal. Não se esqueça de conferir os links aqui da descrição. E também, caso não saia um vídeo dia 31 de dezembro, eu tô planejando para que saia, mas caso dê um pepino maluco eu não conseguir sair, eu desejo antecipadamente para vocês um ótimo fim de ano. Eu espero que 2017 seja bom para todos nós, né? 2015, né, Landim? Enfim, eu espero muita prosperidade, espero que vocês passem bem as festas e eu fico por aqui. Muito obrigada e nos vemos no mar.